8882 de 99. Essas leis vão tratar da ADI e ADC, atualmente também da ADO e a última da ADPF. Lembrem-se que a ADPF era a previsão da Constituição originária, estava lá. Só que o antigo parágrafo único do artigo 102, que hoje é parágrafo 1º do artigo 102, o Supremo entendeu que era norma constitucional de eficácia limitada, ou seja, não produziria seus efeitos enquanto não fosse regulamentada. Então a regulamentação veio aqui, ó, 1999, ok? Nós pulamos de 93 para 99. Essas leis trouxeram imensas novidades, que talvez não dê tempo da gente falar de todas ainda hoje, são muitas novidades. Vamos começar? Primeiramente, nós vamos tratar de semelhanças que foram colocadas entre as duas leis. O que elas trouxeram de novidades? Tanto a ADI, a ADC, a ADO, a ADPF são considerados na lei como processos objetivos. O que significa dizer que são processos objetivos? Aí nós temos algumas consequências. Não se admite existência. Eu vou pedir a vocês, até meio que de propósito aqui, que vocês procurem essas coisas na lei. Eu poderia facilmente colocar aqui, artigo tal. Mas, para vocês terem a obrigação de ler essa lei, tentem procurar cada tópico que a gente for falar aqui na lei, tá? Então, nessas leis, as leis são pequenas. As duas juntas não dão umas 10 páginas. São pequenas. Então, é obrigatório procurar lá. O cara que propôs a DIN, a DC, a DO, a DPF, ele pode manifestar a desistência da ação? Não há desistência. Não, só ele não quer mais. Azar dele. O tribunal vai julgar do mesmo jeito. Ok? Como se fosse uma revelia do autor. Claro que não existe revelia do autor, mas vocês me entendem. O efeito da revelia seria equivalente aqui do autor. Então, não se admite desistência. Outra questão importante. Não há litisconsórcio. Não há formação de litisconsórcio passivo. O ativo até é admitido. Como são vários legitimados, os legitimados podem atuar em conjunto, podem ser litisconsortes. O PGR e o presidente propõem a mesma ação, isso é possível. Mas litisconsórcio passivo nunca tem. Ou seja, não tem como alguém querer entrar no polo da ação como litisconsórcio passivo, se dizendo prejudicado, se dizendo que aquela ação vai trazer para ele alguma... sei lá, que ele ajudou na elaboração da norma. Não, sempre é o órgão emanador da norma. O polo passivo é sempre o órgão emanador da norma. E o AGU é que vai lá defender esse órgão emanador da norma. Beleza? Mas sempre é o órgão que produziu a norma. Não há propriamente intervenção de terceiros. A gente depois vai falar da questão do amicus curiae. Mas que não se considera intervenção de terceiros. Porque intervenção de terceiro lá no processo civil é quando o terceiro demonstra interesse subjetivo na causa. Ele demonstra que aquela causa tem interesse subjetivo. Se o processo é objetivo, não há interesses subjetivos para serem analisados. Ok? Então, tecnicamente, não há partes. Eu vou colocar aqui entre aspas. Não há partes com interesse o quê? Subjetivo na causa. Ninguém pode alegar que aquela decisão vai produzir um efeito X ou Y para aquela pessoa.
Outra questão é a irrecorribilidade. Irrecorribilidade. Os indivíduos não podem, no caso da ADI e da ADC, entrar com recursos da decisão, salvo, obviamente, aquela observação que a gente fez lá no TJ quanto ao parâmetro repetido da Constituição Federal. Não cabe ação rescisória, ok? De ADIM, não cabe ação rescisória. Você pode colocar como salvo, embora eu particularmente entendo que não há um efeito recursal, os embargos declaratórios. Acho que é complicado, hein? Tem embargo declaratório com efeito modificativo, né? Pois é possível, em teoria, o embargo declaratório ter efeito modificativo. Aqui, o objetivo seria esclarecer, suprir uma omissão, mas não queremos reverter a decisão dada. Vai ser contraditório. Isso é contraditório mesmo. Pois é. Deixa só, cai desse jeito na prova. Irrecorribilidade, salvo a interposição de embargos declaratórios. O STF não se vincula aos argumentos do autor, é o que a gente chama de causa de pedir aberta. O autor diz assim: Supremo, eu acho que é inconstitucional porque fere o artigo 5º, inciso 27. Aí o Supremo diz: não, na verdade é inconstitucional, mas fere o artigo 33 da Constituição. Ou seja, o Supremo pode declarar a inconstitucionalidade por motivo diverso do pretendido pelo autor. Ok? Então, é possível o Supremo escolher um parâmetro distinto do autor. Não se vincula aos argumentos do autor. A causa de pedir é aberta. Pode declarar inconstitucional qualquer coisa, né? Não só o parágrafo, mas... Pode, a gente vai falar das técnicas de decisão, mas pode ser. Inclusive quanto ao objeto. O autor vem e diz: olha, eu acho que o artigo 5º da lei é inconstitucional. Embora o Supremo tradicionalmente não faça, ele poderia olhar o artigo 6º, o artigo 4º, porque uma vez instaurado o controle, a questão de inconstitucionalidade, ela é matéria de ordem pública. Então o julgador pode verificar de ofício, ok? Desde que, claro, tenha sido instaurado o processo. Quando a gente argumenta que o julgador tem interesse na causa, como é que chama? Impedimento? Suspeição? Qual a diferença entre impedimento e suspeição? Impedimento diz respeito a questões parentescas, suspeição a amizades, coisas... Caso subjetivo. Qual que ele pode declarar de ofício? Impedimento ou suspeição? Impedimento? É legal. Vamos colocar assim: não há suspeição normalmente. Não há impedimento. Eu digo normalmente porque recentemente nós tivemos uma causa estranha. Já aconteceu umas 2 vezes. Uma foi com o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes, ele foi AGU. Então já teve vezes dele fazer o pedido da propositura em nome do presidente da República. Ele escreveu o pedido. Na hora de julgar, ele foi lá e se declarou impedido. Okay? Recentemente nós tivemos também com o Toffoli, que também foi AGU, né? É na DPF. Oi? Na DPF do aborto, né? Isso, na DPF do fetanencéfalo lá, o Toffoli se declarou impedido.
Mas normalmente não há, porque a questão sendo objetiva, o indivíduo não tem normalmente um interesse na causa, não tem algo que possa afetar a sua imparcialidade. Tranquilo? Na verdade, aí depende deles, né? De uma É. questão subjetiva. O impedimento tem essa questão de foro íntimo. Sobre processos objetivos, basicamente é isso. Se quiser colocar mais alguma coisa, à vontade. Relativo a essa questão de que não há intervenção de terceiros, é bom a gente conversar aqui sobre a figura criada nas duas leis, que é a figura do amigo da corte. A tradução literal seria essa. Corte aqui tem que ter um acento, não tem? Ou não? Não. Já foi abolido esse acento. Não tem mais Acento diferencial. Não foi nem nesse. Não, esse é bem foi antigo, no é verdade. anterior. Foi na década de 80 ainda, não era nem nascido. Novinho pro senhor. Mentira. Vamos lá, amigo da corte. Também, de novo, eu vou pedir para que vocês procurem nas leis essa questão, tá? Só vou deixar aqui um ADI bem interessante julgado do Supremo, ADI 3599, como referência para vocês aprofundarem a questão do amigo da corte. O amigo da corte ainda há um pouco de divergência sobre o que seria a sua natureza jurídica, porque não é considerado intervenção de terceiro. Alguns colocam como se fosse um assistente litisconsorcial. Só que assistente litisconsorcial na lei é terceiro. Então ele parece muito com aquele que entra na causa para dar argumentos, para defender uma tese, só que aqui não há interesses subjetivos. Os interesses são o quê? Objetivos. Então, tanto a lei 9868 quanto a lei 9882, elas vão dizer o seguinte: pessoas com autoridade na matéria. Autoridade reconhecida na causa que está sendo julgada. Pela lei seriam órgãos ou instituições, tá? Órgãos ou instituições. Pela lei, não pode ser uma pessoa natural qualquer. Então tem que ser, sei lá, um sindicato, uma federação, uma entidade clássica, uma associação. Então, órgãos ou instituições com autoridade na matéria. O que eles vêm trazer para o julgamento? Por que eles são considerados amigos da corte? Eles vêm trazer argumentos em favor ou contra o pedido que foi feito. Pode ser pela com ou pela in. A questão aqui vem da seguinte fundamentação: se a decisão vai atingir todos, se a decisão produzirá eficácia contra todos, então é ideal que haja uma participação da sociedade. É ideal que a sociedade possa se manifestar. Então as leis trazem a figura do amigo da corte. E o que se daria como poder ao amigo da corte? O que ele pode fazer? Primeiramente, sempre pôde, isso não foi objeto nunca de controvérsia, apresentar memoriais. O que são memoriais? São documentos escritos contendo os argumentos em prol ou contra a constitucionalidade. Então vamos colocar aqui os poderes do amigo da corte. Ele pode apresentar memoriais.
Atualmente o STF entende que o amigo da corte também pode fazer o quê? Sustentação oral. Sustentação oral. Ou seja, o amigo da corte poderia, no plenário, argumentar pela linha ou pela constitucionalidade. E uma questão um pouquinho mais chata que vem mudando recentemente na jurisprudência do Supremo é o seguinte: lá está escrito que o relator poderá admitir por despacho irrecorrível a figura do amigo da corte. Só que o Supremo tem aceito recurso contra o indeferimento do pedido do amigo da corte. Ok? O relator é que normalmente vai decidir. Então, a decisão de aceitação ou não é tipicamente do relator. E embora a lei fale que é despacho irrecorrível, que é um despacho irrecorrível. Sem fundamentação. Oi? Nem fundamentação não tem às vezes, né? Não entendi. Nem fundamentação não tem às vezes. Pois é. A CBB mesmo na DPF foi, não aceitaram nem justificaram porque simplesmente negou. Simplesmente negou. O Marco Aurélio. O STF tem aceito agravo da decisão. Em regra é irrecorrível. Em regra é irrecorrível. Mas o STF tem aceito embargo ou agravo regimental dessa decisão. Professor, e nesse caso, quem é que recorre? Como é que a pessoa é convidada? Não, vamos supor que eu sou dono ali, entre aspas, né, sou o presidente de uma associação e que estão discutindo uma matéria que minha associação é reconhecida objetivamente na sociedade como defensora daqueles direitos e tal. Então, eu, na qualidade lá de presidente da associação, peço para figurar como amicus curiae. Aí o tribunal julga, pelo relator, né, julga que eu não quero, que eu não tenho direito. Aí eu recorro dessa decisão. Okay? Então, quem vai recorrer é o próprio amicus curiae. Tranquilo? Terceira grande novidade trazida pela lei. C. Fala terceiro, pode ter. Modulação dos efeitos temporais. A modulação dos efeitos temporais diz respeito à possibilidade da declaração de inconstitucionalidade mexer na validade da lei, na permanência da lei no ordenamento jurídico. Tradicionalmente, qual seria a regra? Isso vale para as três ações, tá? Não vai valer para a ADO, porque a ADO não declara a inconstitucionalidade de lei. Então não tem como você modular os efeitos temporais. Mas a regra é que a decisão produz eficácia ex tunc, ou seja, retroage, retroativa, desde a edição da norma. Inclusive eu coloquei no material um julgado bem interessante do STF, em que o STF ele compara a declaração de inconstitucionalidade, ele compara um joalheiro, perito em joias, verificando a autenticidade do diamante. Ele diz assim: quando o perito vai avaliar se o diamante é verdadeiro ou falso, ele analisa aquela matéria e apenas constata a falsidade.
Ou seja, ele verifica que aquele diamante é sintético, e aquele diamante é sintético desde o momento que ele nasceu. Então o julgador não cria a inconstitucionalidade, ele apenas constata, apenas declara. Então se a inconstitucionalidade já existe, se ela pré-existe a declaração, ela existe desde o nascimento da norma. Então a regra seria a declaração de inconstitucionalidade com eficácia ex tunc. Desde a edição da norma, ela perderia os seus efeitos. Só que a Lei 9868 trouxe possibilidade de modular os efeitos temporais. Sob quais argumentos haveria a modulação? A modulação está fundamentada na ideia de que existem também fundamentos constitucionais para a preservação dos efeitos inconstitucionais. Quais seriam os fundamentos? Seria pela segurança jurídica, ou seja, a manutenção de situações já estabilizadas na ordem jurídica. Então, situações que já estão consolidadas, estáveis, mantidas no ordenamento jurídico, poderiam ser preservadas apesar da inconstitucionalidade. Então, nesse caso, eu vou preservar válidos os efeitos inconstitucionais para não trazer um transtorno social para as pessoas que já estão naquela situação há muito tempo. Normalmente, verifica-se aquelas situações de estabilidade, ok? De que há já uma relativa normalidade daquela situação, ainda que inconstitucional. Por exemplo, imaginem pessoas que se aposentaram já, principalmente há alguns anos, tendo por base uma lei que venha a ser declarada inconstitucional. Se eu apagar os efeitos e mandar voltar tudo, quem estava aposentado vai deixar de ser, vai ter que voltar. E aí o cargo que já está preenchido vai fazer o quê? E outro, e o cara que já até desaprendeu o serviço, às vezes já tem anos que ele está fora de serviço, aquele que já morreu. Então, para preservar situações jurídicas, é possível manter efeitos de uma lei inconstitucional. E o outro argumento seria a supremacia do interesse social. Na verdade, não é supremacia, vou colocar a palavra que está lá, relevante interesse social, perdão, tá? Relevante interesse social. Dizem que a modulação dos efeitos temporais foi pensada para um caso de relevante interesse social. O caso é o seguinte: imagina que o poder público institua uma nova lei criando um novo tributo e todo mundo vem a pagar o tributo, todos os meses pagando aquele tributo, ou todos os anos, seja lá como é que são os fatos geradores, né? Acontece que uns 4, 5 anos depois do tributo estar sendo cobrado, exigido das pessoas, vem o indivíduo e pede a inconstitucionalidade e o tribunal verifica que é realmente inconstitucional. O que iria acontecer com os tributos que foram cobrados até então? Teriam que ser devolvidos. Vai devolver? Ex nunc, né? Nunca vai devolver. Então, para isso foi criada a modulação dos efeitos temporais. Podendo, então são 3 possibilidades. Presta atenção aqui numa linha do tempo. Ó. Aqui está, vamos colocar aqui, ó. Aqui está o nascimento da lei. Aqui está a declaração de inconstitucionalidade, com a respectiva publicação na imprensa oficial. A regra é que os efeitos seriam retroativos à data da edição da lei. A regra seria ex tunc, apagando todos os efeitos que a lei produziu. A modulação dos efeitos temporais admite 3 situações. Primeira situação: qualquer tempo no passado. Cuidado, continua sendo ex tunc, mas o tribunal pode escolher qualquer momento no passado. Então o tribunal pode dizer assim: olha, só é inconstitucional do ano passado para cá, só é inconstitucional de 2008 para cá.
Então ele está modulando os efeitos temporais, apesar de estar usando uma decisão ex tunc. Ex tunc significa para trás, retroativa. Mas retroativa não necessariamente até o nascimento da lei. Ok? Segunda possibilidade, que é a mais famosa, é da data da declaração em diante. Como é que eu chamo essa decisão então? Ex nunc. Ex nunc. Os efeitos serão prospectivos, dali para frente. Daqui para trás, retroativo. Daqui para frente, prospectivo. E a terceira e última possibilidade, além da regra, que é a mais interessante de todas, é o tribunal vir a fazer uma declaração com eficácia futura, que a gente chama de pró-futuro. A decisão pró-futuro também é uma modulação dos efeitos temporais. Nesse caso, visando preservar a segurança jurídica, o relevante interesse social. Ok? Outro ponto interessante é que para haver a modulação dos efeitos temporais, coloquem, pelo amor de Deus, o quórum é qualificado. O quórum é de 2/3. 2/3. Lembrando que tem isso nas duas leis, tanto na 9868 quanto na 9882. Eu gostaria que vocês lessem essas leis e achassem isso lá. Onde é que vocês vão achar essas modulações de efeitos temporais? Outras novidades que a lei trouxe, ainda para as 3 ações, é a questão das técnicas de decisão. Para dizer a verdade, a modulação dos efeitos temporais pode entrar como uma técnica de decisão. Mas a gente está escolhendo aqui outros assuntos relevantes na técnica de decisão. Tradicionalmente, quando se declara a inconstitucionalidade retira os efeitos da norma. Tradicionalmente, a gente retira os efeitos da norma como uma técnica de decisão normal. Mas a lei admitiu outras técnicas de decisão, como, por exemplo, a declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade. Cuidado que é diferente da modulação dos efeitos temporais e muita gente confunde. Declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade, ela vai preservar os efeitos inconstitucionais. Mas não tem data marcada. Então, o Supremo não declara a nulidade, nem no passado, nem no futuro. Ele simplesmente diz, é inconstitucional? É, mas vai ficar assim. Então, aqui há uma preservação de efeitos inconstitucionais mesmo. Ok? Tranquilo? Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade, inconstitucionalidade sem redução de texto. Essa nós já estudamos, não sei se vocês se lembram na aula passada, quando a gente falou que a inconstitucionalidade pode atingir toda ou parte do texto, ou pode atingir até mesmo a parte não escrita, a parte normativa. Então, a inconstitucionalidade sem redução de texto, eu estou declarando inconstitucional, mas eu estou declarando o quê? Uma aplicação da lei. Ok? Uma aplicação da lei. Não é a declaração da lei que é inconstitucional. Professor, então nessa primeira hipótese aí, é declarada a inconstitucionalidade, mas a lei continua valendo, é isso? Perfeito. É a manutenção de lei ainda inconstitucional em vigor. Às vezes, declará-la inconstitucional e tirá-la do ordenamento jurídico vai trazer um efeito pior do que a sua manutenção. Então, o tribunal pode preservar os efeitos dela, ainda que inconstitucionais. Ok? Uma outra muito parecida com essa anterior, que normalmente são usadas
para a inconstitucionalidade é a interpretação conforme a Constituição. A diferença é que aqui se dá efeito vinculante a uma decisão que declarou constitucional desde que interpretada de uma determinada forma. Cuidado que essa última hipótese, ela reduz o campo normativo, igual ao anterior. Eu estou tirando efeitos da norma, só que eu estou evitando a sua declaração de inconstitucionalidade. Certo? Eu preservo a presunção de constitucionalidade. Vê se tem mais alguma que vale a pena a gente mencionar, de técnica de decisão. O Supremo criou algumas outras, como apelo ao legislador. As discussões, os debates da lei também. Meios legislatórios. Técnica de decisão? Tem decisão que eles usam. Como foi a discussão como foi produzida a norma, né? Como foi o debate da norma plenária. Não sei se é técnica, mas na decisão eles colocam. Né? Entendi. Vou colocar mais uma aqui. Restrição do efeito remitinatório. Essa aqui eu confesso que é mais para ADI. Não valeria para as 3. O efeito remitinatório, que a gente já estudou isso aqui, sabe? Seria trazer a lei anterior para o mundo jurídico. Mas o tribunal pode afastar, tendo em vista que a lei anterior também seria inconstitucional ou também seria prejudicial. Especificamente na ADI e ADC, a lei trouxe algo muito cobrado em prova, o efeito dúplice ou ambivalente. O efeito dúplice ou ambivalente é bem fácil, bem tranquilo. A questão aqui é a seguinte, ó. Se alguém propõe uma ADI, caso a ADI seja julgada procedente, o que o autor ganha? A declaração de inconstitucionalidade. Tranquilo? Vou deixar uma linha e vamos agora para o indivíduo que propõe um ADC. Se o indivíduo propõe um ADC e a ADC é julgada procedente, o que ele ganha? Que a lei é declarada constitucional. Até aqui tudo normal, nada de diferente. Só que essas duas ações, elas podem ter um efeito inverso. Então olha só, se o cara propõe uma ADI e a ADI é julgada improcedente, o que acontece se a ADI é julgada improcedente? A lei é declarada constitucional. E se o cara propõe uma ADC e perde a ação? Vejam, uma ADC é julgada improcedente. Qual a consequência? A lei é declarada inconstitucional. Então o efeito dúplice dessas duas ações é isso. Principalmente esses dois efeitos aqui, que seriam os efeitos inversos, né? Esses efeitos aqui, eles também são erga omnes e vinculantes. Hoje esse efeito é relativamente constitucionalizado, que é uma mudança da emenda 45, que eu espero que ainda dê tempo da gente falar dela hoje. Acredito que dá. 10 minutinhos dá. No meu falta 10, falta quantos de vocês? 2, 3. Vamos tentar, pelo menos no aspecto histórico, ainda que eu precise revisar algumas coisas com vocês, mas para deixar essa evolução histórica pronta, senão vai ficar faltando assim uns 10 minutinhos da outra aula, aí fica meio